Graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu estou aqui mais uma vez, depois de um mês sem gravar, porque hoje o Senhor me encomendou e eu quero vir falar a vocês sobre a mensagem dos 5 pães e de 2 peixinhos, que foi a multiplicação que o Senhor fez. E essa passagem ela se encontra em João 6. Eu vou ler o início e depois eu vou falar um pouco sobre ela e no final a gente vai ver como tudo isso acabou. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: De onde compraremos pão para estes comeres? Mas ele dizia isto para experimentar os discípulos, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe então respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que todos deles tomem um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães e de cevada e 2 peixinhos. Para que isto? Mas o que é isto para tantos? E disse-lhe Jesus: Mandai assentar os homens. E aqui estamos falando daqueles homens que já tinham visto Jesus fazer vários milagres. Aqueles homens já tinham visto Deus operar grandes coisas na vida de outras pessoas, já tinham visto o cego enxergar, já tinham visto o coxo andar. E mesmo assim, eles estavam preocupados o que as pessoas iriam de comer. Será que quem estava com ele não era fiel e não era poderoso o suficiente para fazer mais um milagre? E o Senhor, experimentando a eles, perguntou: O que vamos comprar para eles comer? Quanto é que temos de dinheiro? E eu creio que é assim que o Senhor está perguntando a mim e a você. O que é que você tem? O que é que você vai fazer com o que você tem? Mas no dia de hoje o Senhor diz: não importa se o que você tem é pouco, não importa o que você tem é só 5 pães e 2 peixinhos. Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou imagina. Porque Deus, ele tem o poder da multiplicação. Ali Jesus, ele estava experimentando os discípulos. E é mesmo assim que o Senhor, muitas vezes, ele nos experimenta. Porque ele quer saber se a gratidão existe no nosso coração. Será que assim como eu, você nesse momento pode começar a lembrar do que Jesus já fez na sua vida, do que Deus já fez na sua vida? Nunca ele deixou faltar o pãozinho, nunca ele deixou faltar o peixinho para você. Quantos milagres ele já operou, quantas multiplicações ele já fez na sua vida e mesmo assim você questiona: mas eu só tenho isso, Senhor. Como vai ser? Como vai ser para eu passar o restante dos dias só com isso que eu tenho? Mas no dia de hoje o Senhor, ele te diz: trazei o que você tem, porque o que você tem é só 5 pães e 2 peixinhos, eu tenho o poder de multiplicar. E aqui ao longo da palavra, do versículo 6 de João, a gente vai ver que o Senhor, ele multiplicou. Mandaram chamar o menino que só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aqui eu me lembro também que o Senhor é especialista em usar o pouco para fazer coisas grandes, porque foi assim na vida de Davi. Davi era pequenininho, Davi só tinha 5 pedrinhas. Aqueles homens daquela época acostumavam a lutar com grandes armas, com grandes armaduras. E Davi, ele chegou, ele não pôde, ele era tão pequenininho que ele não conseguiu usar a armadura de ferro, ele não conseguiu manejar a arma, mas mesmo assim ele enfrentou o gigante com as pedrinhas que ele tinha. E é assim que o Senhor vai fazer na nossa vida. O Senhor, ele não está falando só de multiplicação e de gigantes materiais, mas espirituais também. Não importa se a sua fé está pouquinha, não importa se a sua esperança está pouquinha, o Senhor é fiel para multiplicar no dia de hoje aquele pouco que você tem. O Senhor, ele diz aqui
que ele mandou trazer os homens e no final tiveram que recolher o que sobrou, porque Jesus é infinitamente fiel para multiplicar e fazer sobrar na tua vida. Não importa se o que você tem é pouquinho, não importa se você olha e diz, mas como é que vai ser? Só tenho isso. O Senhor, Ele te diz nesta manhã, trazei o que você tem, porque eu sou fiel e poderoso para multiplicar, para fazer a multiplicação. Eu sou o mesmo, eu não mudei. Assim como eu fiz a multiplicação dos pães e dos peixes, e nenhum daqueles ficaram com fome. Todos se sentaram, comeram e se encheram, e ainda sobrou. Assim eu vou fazer na minha e na tua vida. Porque Jesus, Ele é poderoso. Jesus, Ele veio aqui para fazer os milagres dele, para que a gente não duvidasse. E mesmo assim, a gente quando lê essas passagens, a nossa fé muitas vezes fica pequena e diz, mas era fácil, porque eles andavam com Jesus. Mas hoje Jesus não está aqui mais andando com a gente, mas o Espírito Santo de Deus está aqui conosco. E a palavra de Deus diz que aquele que clama ao Senhor ouve, aquele que chama, aquele que pede recebe. E o Senhor, Ele está te dizendo aqui, não importa o pouco que você tem. Muitas vezes as pessoas olham e dizem, mas você tem tão pouco, é só 5 pães e 2 peixinhos. Mas você é muito pequeno para uma grande multidão. Mas o pouco o Senhor vai fazer o muito e vai fazer multiplicar na tua vida. Creia tão somente nessa palavra, assim como eu me acordei no dia de hoje crendo nessa palavra, confiando nessa palavra, que a sua fé também seja renovada no dia de hoje, que a sua fé também creia no impossível, creia no Deus que faz mais do que você pede ou você pode fazer, porque a gente só pode comprar aquilo que temos. Aqui Felipe respondeu, mas só temos 12 moedas, Senhor, 200 em dinheiro, Senhor. Mas o Senhor, Ele não quer saber do seu dinheiro, o Senhor não quer saber da sua capacidade, o Senhor não quer saber do que você tem, mas Ele quer saber da sua fé. Eu aprendi muitas coisas nessa minha caminhada com Cristo, mas uma delas é que a gratidão gera paz. Então você tem que ser grato ao Senhor por tudo que você tem, por tudo que você já fez, o que Ele já fez na sua vida, por tudo que Ele lhe ajudou a você chegar aqui até hoje. Então seja grato pelaquilo ainda que o Senhor Ele não lhe deu. Mas tenha certeza numa coisa no dia de hoje, que o Senhor Ele é poderoso para lhe dar infinitamente mais e fazer grandes coisas na sua vida. Que você possa trazer os seus 5 pães e os 2 peixinhos, porque no dia de hoje o Senhor está dizendo, vou multiplicar, eu vou multiplicar os teus pães, eu vou multiplicar a tua fé, eu vou multiplicar a tua esperança, e no final você vai transbordar. Você vai ter tanto para dar aos teus, para dar àqueles que estão ao teu redor, e ainda vai sobrar. Porque o Senhor, Ele faz assim, o Senhor, Ele faz em grandes proporções, porque Ele é um Deus grande e fiel. Então, que você possa crer nessa palavra, num momento tão difícil que estamos vivendo, de isolamento, de pessoas em fila para receber um dinheiro, para poder ter o seu sustento. Mas no dia de hoje, o Senhor, Ele te diz, eu sou o teu sustento. Eu vou multiplicar o pouco que você tem e você vai ver transbordar. Confia em mim. Começa a ser grato pelo aquilo que eu já te fiz. Começa a lembrar dos milagres que eu já operei na tua vida. E você vai ver que eu sou o mesmo, que eu não mudo e que eu vou continuar fazendo grandes coisas na tua vida. Que a gratidão fique no seu coração e que no dia de hoje você tome posse dessa palavra, que não importa o pouco que você tem, não importa tão pequeno que você é, mas o teu Deus é um Deus grande que faz infinitamente mais. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e glorifico por essa palavra, Senhor. Que essa palavra possa ir onde eu não vou, Senhor. Que essa palavra possa alcançar os corações e a mente que eu não consigo alcançar, ó Pai. Mas o Senhor pode levar ela, Senhor, às pessoas que precisam ouvir, Senhor. Vai tocando o coração, Senhor. Vai renovando a fé, Senhor, no dia de hoje, Senhor.
e vai, Senhor, enchendo, Senhor, o nosso coração de esperança, ó Pai, porque a nossa esperança está no Senhor, ó Pai. E a tua palavra diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra vindo do Senhor. Queremos viver e nos alimentar de ti, Senhor, dia após dia. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Senhor, e continua conosco, no nome de Jesus. Se você gostou dessa palavra, compartilhe para quem não conhece o meu canal, para quem não é inscrito, se inscreva, curta e saia compartilhando. Seja um missionário do Senhor aqui na terra, porque é isso que Deus quer de mim e de você, que a palavra dele seja pregada em todo canto do mundo. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.